Olá, eu sou o CD Silva. Hoje estou conversando com a Maria Carolina Gontijo, advogada tributarista, craque em tributário e impostos e mais conhecida no Twitter como Duquesa de Tax. Hoje nós vamos falar sobre uma parte da reforma tributária, a parte da reforma tributária do imposto de renda e dividendos, que foi aprovada pela Câmara esta semana, já está no Senado e aparentemente tem vários problemas. Maria Carolina, a sua primeira e talvez mais importante conclusão com essa reforma é que, embora existam estudos mostrando a queda da arrecadação para os estados, você concluiu que nós vamos pagar mais imposto. Como você sabe disso? Oi, CD, tudo bem? Vamos lá. Vamos destrinchar esse monstrengo que virou esse projeto de reforma do imposto de renda. O que a gente tem hoje? A questão da tributação de dividendos, que foi uma bandeira muito forte, vamos dizer assim, na negociação com partidos de oposição, partidos da base aliada, ela está acrescentando uma tributação que a gente não existe, que a gente não tinha até então. O que procurou ser feito desde quando o governo federal apresentou o primeiro projeto? Uma equalização nessa tributação. Hoje, tributar dividendos é uma prática mundial, praticamente o mundo inteiro faz, mas eles têm uma tributação do imposto sobre a renda menor, porque a opção deles é concentrar essa tributação na pessoa física, ou seja, aquela que recebe o resultado da empresa. Isso tudo para quê? Para que o dinheiro que a empresa lucre e reinvista no próprio negócio não seja tributado tão fortemente. Então, você tem uma tributação baixa na pessoa jurídica, para que estimular essa pessoa jurídica a reinvestir os lucros, e uma tributação na pessoa física, porque caso eles queiram distribuir esses resultados, essa tributação na pessoa física complemente um aumento da tributação. O ponto aqui principal é o seguinte: a gente está acrescentando uma tributação que não existia antes. Então, a gente tem, assim, a soma, por exemplo, a nossa tributação do imposto sobre a renda vai sair de 34% hoje para 26%, mais os 20% na pessoa física. Por que essa reclamação da arrecadação dos estados? Os estados hoje, eles recebem uma parte dessa arrecadação do imposto de renda. À medida que o governo diminui a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas, essa arrecadação que vai para os estados vai cair. Então, o nosso problema justamente é tentar equalizar essa barreira, vamos dizer assim, todos os interessados no jogo, equalizar isso para que a gente não tenha uma supertributação, né, por parte das empresas, e isso acaba inviabilizando. Qual que foi o maior problema que a gente encontrou aqui? A quantidade de exceções que o projeto apresenta acaba dando mais um tratamento especial para alguns tipos de empresa. Então, agora a gente, além de ter, por exemplo, a gente tem a classificação, né? Empresas no simples, empresas no lucro presumido, empresas no lucro real. Todas essas são formas, são regimes de tributação. Hoje, para a gente calcular essa questão do dividendo, se a proposta passar tal como está, a gente vai ter as empresas do simples e do presumido, que faturam até 4,8 milhões por ano, não pagando dividendos. E as do lucro presumido, que faturam acima de 4,8 milhões, mais as do lucro real, pagando tributos, pagando o imposto sobre dividendos. Então, e agora a gente conseguiu complicar um pouco mais o que já era complicado, e isso dá essa sensação para a gente que a gente vai acabar pagando mais impostos. Tá, falando de empresas, como advogada tributarista, você tem clientes no mercado. Qual foi a avaliação, o feedback que você recebe deles em relação à reforma aprovada na Câmara? As empresas, vamos separar então aqui a reação de dois grupos distintos, que eu acho que vale muito a pena. As empresas, vamos dizer assim, indústrias, ou mesmo de varejo, ou alguma coisa assim, elas estão um pouco acostumadas com essa quantidade de mudanças que a gente sofre no regime tributário. Então, elas estão vendo com mais calma e tentando acompanhar aquilo ali, sabendo que podem haver várias mudanças e tal. O mercado financeiro, a questão do mercado financeiro, eles já são um pouco mais imediatistas. Então, existe ainda um pouco de desespero, solta uma medida e o mercado reage muito rápido.
Então, são duas reações completamente distintas das empresas que já estão acostumadas, que já estão, vamos dizer assim, escoladas em apuração de ICMS, PIS/COFINS e tal, já sabem o quanto é complicado, para o mercado, que está olhando justamente aí tanto para a parte das empresas, do impacto que isso vai ter nas empresas, tanto para o impacto que isso vai ter nas contas públicas. Eu acho que é muito interessante a gente perceber esses dois impactos. A empresa está muito preocupada com a tributação, o mercado financeiro está preocupado com a tributação e com o impacto nas contas públicas. Mas as empresas estão cientes, obviamente, vão passar a pagar impostos sobre lucros e dividendos, que hoje são isentos, e elas estão cientes que vai haver um aumento na carga tributária para elas. Sim, de fato. Mas assim, tudo, quando a gente fala assim, indústrias, empresas no geral, eles acompanham com muito mais parcimônia. Eles sabem que isso vai ser discutido, que não é a versão final. Então você não vê tanta reação, por exemplo, empresas me procuram muito menos quando tem esse tipo de discussão. Eles sabem, eles vão deixar para me procurar quando a coisa já tiver sido ou aprovada, ou, por exemplo, estiver o texto indo para o presidente, alguma coisa assim. Diferente do mercado financeiro, que tem uma reação muito mais imediata e, como eu falei, também tem o impacto com relação às contas públicas. Então, assim, enquanto a empresa está preocupada com ela, com o mundinho dela, com a produção dela e com o aumento ou não da carga tributária, a gente tem, por exemplo, a Bolsa respondendo e FIX respondendo de uma forma muito mais imediata, justamente porque ele prevê essa questão de falta de arrecadação, né, queda de arrecadação do Estado, rombo nas contas públicas, tudo isso impacta bastante. Aqui, eu acho importante a gente colocar de novo que é mais uma consequência dessa reforma em fatias. A reforma em fatias, a gente vai acabar experimentando isso, o quê? Um aumento exacerbado da arrecadação ou uma diminuição absurda da arrecadação. Se a gente fizesse uma reforma mais ampla, mais complexa, a gente conseguiria equalizar esses altos e baixos que a gente vai perceber de uma forma muito mais tranquila. Por isso que eu sou uma crítica feroz dessa reforma em fatias, justamente porque a reforma global vai permitir corrigir um pouco essas distorções que a gente está vendo que vão surgir. Falando em distorções e reforma em fatias, no seu trabalho você já mostrou que esta parte da reforma tributária, que é a segunda parte, embora tenha sido votada antes da primeira, ela tem uma condição pensada no PIS/COFINS que está na primeira parte e uma coisa anula a outra. Você pode explicar para o nosso leitor o que é isso? Claro, claro. O que acontece? Existe essa possibilidade. A primeira parte da reforma, que foi apresentada lá em julho de 2020, ela prevê a unificação do PIS e da COFINS na CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. A CBS teria uma alíquota muito mais elevada do que o PIS/COFINS, principalmente para prestadores de serviço. Para vocês terem uma ideia, os prestadores de serviços saíram de 3,65% para 12%. Então, isso teve um impacto muito grande na sociedade e a discussão acabou adormecida, tanto é que a CBS está lá quietinha. Então, a CBS está fora de discussão e quando a gente tem, por uma questão de responsabilidade fiscal e tudo, quando a gente fala em redução da alíquota de qualquer tipo de tributo, a gente precisa compensar isso em outro lugar. E onde é que o deputado relator conseguiu essa brecha? Ele conseguiu falando o seguinte, ele revoga alguns benefícios ligados ao PIS e a COFINS para reduzir a CSLL, que nada mais é do que um imposto de renda com outro nome, das pessoas jurídicas. Ele reduzia a CSLL com base nessa revogação de benefícios e incentivos fiscais ligados ao PIS e à COFINS. Esse é que é o problema, que a gente tem uma referência circular. Se eu revogo o benefício do PIS e da COFINS, mas eu voto a CBS por outro lado, o PIS/COFINS acaba, essa alíquota muda e essa base com que ele usou para fazer essa matemática, ela deixa de valer. Então, isso é um ponto que eu achei bastante curioso, principalmente porque a redução da CSLL, ela é permanente, ela não está condicionada ao PIS e à COFINS. Então, o PIS e a COFINS pode acabar, por exemplo, ano que vem, que a CSLL vai continuar reduzida, mesmo que a justificativa dela tenha sido a redução do PIS e da COFINS. Então, é um jogo embora exista essa vinculação lógica, não poderia se argumentar, por exemplo, mas se passar a primeira parte da reforma tributária, a arrecadação vai aumentar, porque o PIS e o COFINS serão trocados pela CBS com alíquotas mais altas. E aí essa redução da segunda parte seria compensada pelas alíquotas mais altas. Não é isso? É justamente isso, mas aí é o que eu te falei. A questão da equalização aí vai ficar complexa. A gente não sabe em quais termos a CBS vai ser aprovada. Então, eu estou fazendo agora, fazendo um compromisso
com uma alíquota X, Y, Z do PIS e da COFINS hoje, sem saber qual alíquota a CBS vai ser aprovada. É importante a gente falar que o PIS, a questão da tributação de dividendos começou com 20% e chegou em 15%. Então, essa alíquota da CBS de 12%, ela pode ser negociada, ela pode ser objeto de negociação, e de repente aí tem um descasamento. É isso que eu acho tão perigoso em atrelar as duas coisas. Contando com a CBS dentro da galinha. Com a CBS dentro da galinha. Legal. Maria Carolina, vamos falar um pouco agora dos principais pontos desta reforma. Como está na Câmara, ainda será votada pelo Senado, para as pessoas e para as empresas, começando pelas pessoas. Pelo que entendo, o grande impacto para as pessoas é a atualização da tabela do imposto de renda, que não é atualizada desde 2015. Tem mais alguma coisa? Para as pessoas, o que vai mudar se essa reforma for aprovada também no Senado? As pessoas físicas é o seguinte, a gente sempre fala da atualização da tabela do imposto de renda, e é importante as pessoas perceberem que a cada ano que a tabela do imposto de renda não é atualizada, você está pagando mais imposto. Por quê? Porque você tem a inflação, você tem tudo isso. Então, a cada ano que a tabela não é atualizada, é como se aumentasse o imposto de renda que você paga. A tabela do imposto de renda ela foi atualizada pela última vez em 2015, já são 6 anos. E isso sem contar que ela ficou tanto tempo antes de 2015 sem ser atualizada. Qual que é o problema aqui? A gente teve isso, era uma pauta do presidente da República logo de campanha, fazer essa atualização da tabela do imposto de renda, mas isso não pode ser considerado uma reforma. Isso tem que ser considerado quase que uma obrigação do governo para que a gente possa realmente pagar aquilo que é justo, pagar um valor que faça sentido. Essa atualização ela foi maior para faixas iniciais, o que eu acho extremamente louvável, saiu ali de R$ 1.900 para R$ 2.500. Então, quem ganha até R$ 2.500 por mês não vai pagar mais imposto de renda. E essa atualização, conforme as faixas vão subindo, conforme você ganha mais por mês, essa atualização foi ficando cada vez menor. Então, o maior impacto vai ser realmente na faixa de entrada, e depois esse impacto diminui conforme as outras faixas. O que é justo, a gente tem aqui um exemplo do que eu falo sempre, que é a questão da progressividade. É importante que quem ganhe mais, pague mais. Então, isso que é o mais importante manter aqui. Só que existiu um problema ali, que é a questão da declaração simplificada. Eu acho importante a gente falar sobre isso. A declaração simplificada, quando a gente faz, por exemplo, a gente recebe o ano inteiro, quando chega lá em março, a gente tem que fazer a declaração de imposto de renda, que é uma declaração que é um ajuste anual. Você vai contar para o fisco tudo que você recebeu, ele vai ver o que você já adiantou, vai ver o que falta você pagar. E aí você coloca lá seus gastos médicos, coloca lá seus gastos com escola, com dependentes e tudo isso. Algumas pessoas, principalmente ali, as que ganham ali entre 3 e 5 mil reais por mês, são pessoas que estão no começo, às vezes ali de vida, não tem tanto dependente, não tem tanta despesa dedutível, e aí elas fazem uso de um instrumento que a gente tem, que é o desconto simplificado. O desconto simplificado, o que ele é? Ele é uma presunção de que 20% de tudo que você ganhou no ano, você gastou com despesas dedutíveis. Ou seja, você gastou com médico, gastou com escola, gastou com coisas que são o que a gente chama de despesas boas do imposto de renda. Esse desconto simplificado, hoje, ele está ali em 16 mil reais. Ou seja, ele vale a pena até para quem ganha 80 mil reais ano, porque ele está limitado a 20%, ele é 20% limitado a 16 mil. Então, ele está valendo a pena ali para quem ganha até 80 mil ano. E ele é muito prático, para quem já fez a declaração do imposto de renda vai lembrar que no cantinho aqui, no cantinho esquerdo, ele vem ali qual que é a melhor opção para você, se é a declaração completa ou se é a declaração simplificada. Você só clica ali, já escolhe qual que você quer, ele já dá, se tem imposto a pagar, se tem imposto a restituir, o próprio programa faz isso. Qual que é a proposta de mudança? Esses 16 mil, a proposta inicial era colocar para todo mundo, proibir para todo mundo que ganha acima de 40 mil reais. Então, quem ganha acima de 40 mil reais no ano não poderia fazer a declaração simplificada de jeito nenhum. Isso teve um ruído muito grande, porque acertou em cheio a classe média, aquela que está ali logo depois de quem foi beneficiado pelos 2.500, que é o pessoal que ganha ali em torno de mais ou menos 5 mil reais. Então, acertou em cheio esse pessoal, e aí teve um ruído muito grande. E aí a ideia, o que convencionou-se para sair desse labirinto? Olha, está liberada a declaração simplificada para todo mundo, só que o limite dela deixa de ser 16, passa a ser 10. Ou seja, na prática, ele acabou com o desconto simplificado sem acabar. Ele fica interessante ali para quem recebe até 50 mil ano. Então, é importante ter isso em mente.
a gente vai ter que juntar mais papeizinhos, juntar mais recibos de médico e tudo isso, porque pode ser que, se você não tiver essa opção na declaração simplificada, você acaba pagando mais imposto no fim das contas, mesmo com a atualização da tabela. Entendi. E para as empresas, a reforma como está agora, ela cria um novo regime, não é isso? E tem uma mudança aí na CSLL. Quais são, resumidamente, os principais impactos para as empresas? Eu acho assim, os principais impactos para as empresas é aquilo que a gente já falou, a questão dos dividendos, vai ser um impacto muito grande, a redução da alíquota do imposto de renda, e aqui é importante a gente falar o seguinte, a redução da alíquota do imposto de renda foi para todo mundo, fora do Simples, então foi para todas as empresas. O imposto de renda, a proposta é que saia de 15% para 8%. Então essa redução realmente vai atingir todas, e a tributação sobre dividendos vai atingir só algumas, como eu falei antes. A questão da extinção do JCP, muito tem se falado sobre isso, o juros sobre capital próprio era um instrumento para remunerar aquele dinheiro que o acionista colocava na empresa. Para quê? Para incentivar com que as pessoas investissem, não tomassem capital, por exemplo, nos bancos, não tomassem crédito, investissem que ele tivesse uma remuneração pelo seu capital. Esse valor, além de, ele era dedutível do imposto de renda, ou seja, ele tinha um benefício, e agora esse instrumento ele termina, ele acaba. Eles tinham discutido, vamos tirar só a indedutibilidade, né? A questão de ter que tributar os juros sobre capital próprio, mas agora ele acabou, ele não vai existir mais de acordo com a proposta. Então esse é um fim de um instrumento que é bastante utilizado, tem sido bastante utilizado pelas empresas, principalmente pela questão do benefício fiscal. Como a reforma com tantos apontamentos em direções diferentes, porque tirou o benefício sobre juros sobre capital próprio, mas reduziu o imposto de renda das empresas, mas, ao mesmo tempo, criou regimes diferentes. Fico perguntando como que fazem para calcular o impacto disso na arrecadação, porque a reforma corta de um lado, aumenta do outro, tira a isenção do lado do outro. Como é que calculam se o governo ainda vai dar conta de pagar as contas com uma reforma que dispara em tantas direções diferentes? Eu acho muito perigoso, até foi um pouco que eu discuti isso ontem, enquanto estavam, né, na realidade, apresentando lá na votação, porque era uma discussão de redução de 20 para 15, de 15 para... sem realmente os números, sem realmente saber se você consegue pagar aquilo ali. Então, era uma discussão quase que filosófica, vamos dizer assim, 15 fica bom para todo mundo? Fica bom para todo mundo, mas ninguém sabe qual é o impacto daquilo ali. Vocês aceitam 15? Eu aceito, a gente aceita 15, tudo bem. Então, assim, falta um pouco disso. A gente não teve, igual como a gente estava falando, o projeto foi votado, a gente não tinha nem sequer o parecer protocolado no site da Câmara. Então, assim, quando começou a votação, a gente ficou completamente perdido, sem saber o que estava sendo votado. Se era o parecer do dia 12 de agosto, se existia um outro. Então, assim, foi uma coisa meio atropelada, se é que a gente pode colocar dessa forma. E isso acabou gerando essas distorções, porque, por exemplo, reduzindo a base do imposto de renda, o governo também vai reduzir muitos benefícios fiscais que são calculados em cima do imposto de renda. Então, a gente tem aí, por exemplo, eu posso citar o maior deles, que é a Lei do Bem. A Lei do Bem, ela é um benefício para pesquisa e desenvolvimento, que ela permite uma dedução das despesas na base do imposto de renda. Então, se eu reduzo o imposto de renda, eu acabo reduzindo esse benefício. Então, assim, muitos benefícios por tabela vão acabar sendo reduzidos. E essa é uma conta monstruosa de ser feita, porque, por exemplo, como eu citei o caso da Lei do Bem, ela não vale para todas as empresas, vale apenas para empresas do lucro real. Então, assim, além disso, a gente tem que separar esses regimes de tributação para ver o impacto. Você falando disso, me lembrou também que tinha um destaque que foi rejeitado, que ele ampliava ou corrigia os valores de dedução com dependentes e com educação. E até na justificativa do texto, o autor do destaque fala assim, o relator Celso Sabino, ele corrigiu a tabela de imposto de renda, mas ele esqueceu de corrigir os valores que dá para deduzir com educação, com dependentes e tal. Aí ele pôs valores novos no destaque. E o destaque foi rejeitado. Então, corrigiu a tabela, mas não corrigiu o tanto que pode deduzir com educação. É exatamente isso. E aí a gente tem, por exemplo, um valor de educação que vai cobrir aí o quê? 2 mensalidades no ano? 3 mensalidades no ano? No máximo isso. Então, assim, e existe essa questão da dedutibilidade das despesas. Muita gente defende, não pode mais ser dedutível, corta a despesa com o médico. Então, assim, é importante a gente
perceber que a gente tem que fazer uma reforma muito mais profunda do que simplesmente atualizar a tabela. Atualizar a tabela não é reforma. Eu costumo dizer isso, atualizar a tabela é obrigação, não é reforma. E isso tem que ter o reflexo nas outras bases, nos outros pontos também da declaração, que não está restrito àquilo ali. E uma coisa que chamou a atenção, Maria Carolina, é essa questão que você está chamando a atenção, aparentemente uma das poucas, ou a única, que tem uma bomba nessa reforma aí em relação aos imóveis, em relação a corrigir o valor dos imóveis no Brasil e corrigir valor de bens no exterior. As pessoas vão ter oportunidade, se a reforma também passar no Senado, de pagar um pouquinho de imposto agora, para não pagar uma grande arrecadação depois, o governo não sabe quando nem quando isso vai acontecer. Você pode explicar para a gente essa bomba dos imóveis? Vamos explicar a bomba dos imóveis. O que a gente tem hoje? É importante falar que isso aqui não vale para quem tem só um imóvel, porque aí tem aquelas questões das isenções e tudo mais. Aqui é uma questão muito delicada, porque, por exemplo, hoje na tabela do imposto de renda, vamos supor que eu tenha ali 5 apartamentos, 6 imóveis, alguma coisa assim. Ele sempre tem que ir na sua declaração de imposto de renda pelo valor que você efetivamente pagou. Então, se eu comprei, por exemplo, lá em 2013, um apartamento, e eu paguei, sei lá, 500 mil reais por ele, ele tem que estar na minha declaração 500 mil reais. Não importa que, por exemplo, em 2015 tenham aberto uma estação de metrô bem em frente a ele, valorizado meu imóvel absurdamente, meu imóvel hoje vale 1 milhão tranquilamente, na minha declaração ele continua por 500 mil, porque foi o que eu paguei. O que o governo está pretendendo com isso? Quando eu vou vender esse apartamento, e agora com a estação de metrô ele já vale 1 milhão, eu teria que pagar ganho de capital sobre essa diferença, sobre o 1 milhão que eu estou vendendo e os 500 mil que eu paguei. Sobre esses 500 mil aqui, então, de ganho, eu teria que pagar entre 15% e 22,5%, aí vai variar de acordo com o valor, tem fatores de redução, é muito difícil de explicar isso aqui. Mas é isso, eu teria que pagar mais ou menos... A regra atual. A regra atual, eu teria que pagar 15%, vamos colocar assim, sobre esse ganho de capital. O que o governo está propondo? Olha, é o seguinte, você não precisa vender o seu apartamento para você atualizar o valor dele na sua tabela, na sua declaração de imposto de renda. Eu estou aqui com o meu apartamento, com a minha estação de metrô na porta, eu vou falar o seguinte, eu vou atualizar esse valor para o valor de mercado dele hoje, que é 1 milhão, e sobre essa diferença de 500 mil, em vez de pagar 15% na venda, eu vou pagar 4%. Então, o que o governo está propondo? Olha, atualiza agora, me paga um pouquinho, e aí você vai reduzir o quanto você vai pagar lá quando você for vender. O que é isso na prática? Uma antecipação de receita. Ele está antecipando para agora uma receita que, a meu ver, é a bomba, ele não sabe quando ela vai acontecer. Então, por exemplo, eu posso não vender esse apartamento agora, eu posso vender daqui a 5 anos, eu posso vender daqui a 10, posso vender daqui a... posso nem vender, e aí eu fico com prejuízo dos 4%. Então, assim, é uma questão muito difícil da gente mensurar o impacto, e aí que eu acho mais perigoso. O que seria talvez mais prudente? Determinar ali um tempo para que eu pudesse vender esse apartamento. Olha, você quer atualizar? Ele pode, mas você tem que vender dentro dos próximos 2 anos, tá? Porque aí eu consigo travar, saber onde que vai ser minha renúncia. Se deixar como está, eu posso ter essa renúncia daqui a 5, 10 anos. Então, assim, esse para mim é o problema. Mas tudo aqui vai depender da ponta do lápis, tá? Antes que o leitor aqui do antagonista saia atualizando valores e tudo, existe uma coisa que chama fator de redução dos imóveis. Então, quanto mais antigos os imóveis, mais diminui esse valor do ganho de capital. Então, é todo mundo na pontinha do lápis para ver se vale a pena fazer essa atualização. E aí é que fica difícil, nessa ponta do lápis, mensurar quem vai aderir e quando seria essa receita. E essa mesma possível bomba também está na proposta para bens no exterior, não é isso? Só com a alíquota diferente. Exatamente. E além da alíquota diferente, você pode atualizar que ele abre o leque um pouco mais. Aqui no Brasil a gente tem imóveis, importante dizer também, os imóveis têm que estar declarados. Eles têm que constar na sua declaração referente ao ano passado, de 2020. Aqui, o que a gente tem essa opção do exterior? Não podemos confundir com repatriação, tá? Não é trazer dinheiro não declarado de fora. Aqui é um patrimônio que você já tem declarado, que está no exterior e que você quer atualizar, por exemplo, vamos supor, eu mesma com o meu apartamento na porta, que tem o metrô na porta, eu tenho um apartamento em Orlando. O meu apartamento em Orlando eu lancei ele na minha declaração com o dólar ali a 2,20, 2,30.
eu quero trazer essa atualização para o dólar de hoje, o dólar agora em 2021. Eu vou poder fazer isso a uma alíquota de 6%. Então, ainda é vantajoso também. Então, eu vou poder atualizar os bens no exterior, além de imóveis, participações societárias, depósitos, toda essa questão que você tem no exterior, você vai poder atualizar para poder pagar menos ganho de capital numa eventual venda. Está parecendo que essa reforma parece feita sob encomenda para um determinado grupo de pessoas. Quem tem hoje mansão de 6 milhões, apartamento na Costa Verde, casa na Costa Verde, ou apartamento em Orlando, em Miami, né? Pode ser grandemente beneficiado por essa reforma, enquanto algumas empresas aí vão ter, pagar lucros de dividendos, as empresas não é muito grande, vai passar o lucro de dividendos, que é aquilo que sobra depois que ela já pagou muito imposto. Né? Legal. O que eu não perguntei sobre essa reforma tributária, o nosso leitor precisa saber. Olha, é difícil falar o que você não perguntou, a gente cobriu boa parte aqui da questão da reforma tributária, mas a gente tem a questão dos fundos de investimento também, que eu acho muito importante a gente falar a questão dos investimentos. Houve uma simplificação, a gente vai ter uma simplificação, então para você, eleitor que gosta de investir em bolsa, a gente está ali acostumado com aquela apuração mensal, publica a DARF, paguei o DARF, estou felizão. Isso aí hoje vai ser feito trimestralmente, não vai ser mais mensal, e as alíquotas estão uniformizadas em 15%. Então, mesmo o day trade, que hoje tem uma diferença, você paga 20%, não pode compensar prejuízos com ativos de alíquotas diferentes, isso foi uma simplificação muito interessante que essa reforma trouxe. Só que a reforma está sendo mudada tanto, CD, tanto, que o que eu vou recomendar aqui é que vocês me sigam nas redes sociais, @duquesadetax. Lá eu posto quase que em tempo real as atualizações, porque o que a gente começou discutindo lá em junho, muita coisa já caiu, muita coisa nem não está mais ou não vale mais. Então, assim, o mais importante é isso, a gente tem que estar atualizado, acompanhando. Eu estou achando muito interessante a participação das pessoas com relação a essa reforma, que está sendo muito maior do que eu via anteriormente. As pessoas estão procurando se informar, estão procurando entender onde que está a mudança, quem é que vai pagar mais, como que isso me afeta. Então, eu acho assim, a gente já evoluiu muito. Eu falo que a gente evoluiu muito em termos de reforma tributária, mesmo que por motivos tortos. Mesmo que alguém fale assim, o ICMS do combustível. As pessoas estão procurando entender como é que é o cálculo do ICMS de combustível. Então, isso é um ganho muito grande para a gente, que quer uma tributação mais justa, que busca uma reforma tributária mais justa, ter as pessoas do nosso lado, saber o que estão pagando, saber como é que estão pagando. Tá certo. A gente acompanha, além do Twitter, @duquesadetax, a gente também acompanha como é que vai tramitar essa reforma tributária no Senado. Ela também ainda pode ser modificada ou não, agora o jogo está com os senadores. Gente, eu conversei com a Maria Carolina Gontijo, ela é advogada tributarista, mais conhecida nas redes como Duquesa de Tax. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, CD, eu agradeço a todos e vamos lá, vamos acompanhar de perto essa reforma.